Em meio ao embate entre o judiciário com o bilionário Elon Musk, mas um ataque hacker acaba de ser anunciado hoje ainda, dessa vez pelo Superior Tribunal de Justiça. Eles fizeram uma nota de manifestação. Há quem diga que esse ataque hacker tem por detrás deles aquele grupo, o Anonymous, igual está sendo feito lá na Venezuela. Então a gente vai trazer um pouco mais de informações sobre esse novo ataque hacker, vazamento de informações, tudo isso a gente vai trazer para você. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre o dia depois de ontem, o hoje. Ou seja, hoje é dia da direita, de certa forma, comemorar. Afinal, o ato do 7 de setembro ontem conseguiu seu intento. A ideia era mobilizar pessoas, era ter pessoas, ter uma repercussão internacional disso, né? Mostrar que o ato do Lula foi ínfimo perto do ato que o Bolsonaro manifestou, que a direita organizou, né? Que o Bolsonaro organizou e a direita se manifestou. E, em vez disso, eles estão entrando em briga por causa do Pablo Marçal, ou seja, o jogo de ego aqui ficou mais importante do que efetivamente a pauta pela liberdade. É quem vai receber o mérito da luta. Então, se você é daquele tipo que, não fala do meu político, cara, tá no canal errado. Porque hoje eu vou criticar o Bolsonaro, eu vou criticar o Malafaia e eu vou criticar o Pablo Marçal. Você pode gostar dos três, né? Porque os três estão errados nessa história aí e vocês vão entender um pouquinho mais o porquê que eu vou falar isso. O Malafaia ameaçou detonar o Pablo Marçal. Pois é, vamos falar sobre isso? Então não esquece, se inscreve no canal, cara, está ajudando, tá? Curte e compartilha. E vamos entender tudo que está rolando nessa loucura chamada Brasil, né? A República Tupiniquim. Vem cá, vamos começar com a comemoração, com a notícia boa, né? A imprensa internacional repercutiu a manifestação na Avenida Paulista. Cara, alguns jornais chegaram a tratar como luta pela liberdade. O Brasil luta por liberdade. Aos poucos, as máscaras de que o Brasil está sendo alvo de intentos, né, assim, para calar os opositores, está chegando no cenário internacional. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e a decisão de censurar a rede social Twitter repercutiu fortemente na imprensa internacional. Veículos renomados registraram a manifestação, apontando tanto o volume de participantes quanto o cenário político radicalizado no Brasil. O jornal árabe, o Al Jazeera, mencionou a presença de milhares de manifestantes em São Paulo e o foco do protesto na liberdade de expressão, com críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal, que coincidiu com as celebrações do Dia da Independência em Brasília, lideradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O veículo sublinhou que o ato visava também a derrubada de Moraes, devido a uma onda de insatisfação popular com a escalada autoritária. Nos Estados Unidos, o The Washington Post classificou o protesto como uma resposta direta à suspensão do Twitter, narrando a grande presença de manifestantes vestindo verde e amarelo. O jornal apontou cartazes elogiando Elon Musk e o caráter politizador da medida de Moraes, que até levantou críticas de adversário de Bolsonaro. O evento, segundo o veículo americano, comprovou outra vez a capacidade de mobilização da direita brasileira, especialmente por ser véspera das eleições municipais. Já a agência Bloomberg descreveu a manifestação como uma estratégia de Bolsonaro para revigorar a base conservadora, usando a decisão de Moraes para energizar a direita. O tabloide enfatizou que o pedido do ex-presidente para que o Senado interceda nas ações do STF, em especial de Moraes. A grande questão aqui é que é óbvio que uma manifestação nas ruas, em São Paulo, não tem, de forma alguma, o condão de abrir o impeachment do Alexandre de Moraes. Os políticos hoje, sabe, o STF, está pouco se importando com pressão popular, com interesse, né, da população em pautar ou não impeachment. O Pacheco já falou, eu não vou ceder à pressão popular. Mas o que o Brasil está precisando fazer e está fazendo é mandando o sinal lá para fora e falando, olha, a coisa aqui está difícil, nós precisamos de ajuda. É de certa forma o que a direita está fazendo e está dando certo. Vários organismos internacionais
estão começando a repercutir negativamente o que está acontecendo no Brasil. E ainda falando de imprensa, né, o jornal La Nación falou de uma massa massiva, né? Bolsonaro mostrou seu poder de mobilização e pediu o julgamento político, né, o impeachment do juiz que bloqueou o X no Brasil. O presidente Bolsonaro mostrou uma vez a mais o seu poder de mobilização e endureceu, né, escalou o tom contra o juiz da Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, em um ato gigantesco, né, múltiplo, nas ruas de São Paulo, em que pediu o julgamento político do magistrado, a quem tem dito, né, que é ditador por sua decisão de bloquear a rede X, né, o X, no Brasil. Então, assim, teve repercussão. O fato é que o Elon Musk, acabou de sair uma notícia que o Elon Musk está prestes a se tornar o primeiro trilionário do mundo. O poder do Elon Musk é gigantesco. E o Elon Musk literalmente declarou guerra ao ministro supremo Alexandre de Moraes, né? De certa forma, ao Lula e ao Moraes e a parte do judiciário brasileiro que está indo contra o Twitter, porque a primeira turma chancelou a decisão do Alexandre de Moraes. Sabe, o Elon Musk está numa situação confortável. O dinheiro para ele aqui no Brasil não é o problema. Agora, de certa forma, tem gente da direita, presta atenção, não é da esquerda, é da direita, torcendo pro aumento da escalada, agora contra a Starlink. Então tem muita gente torcendo que realmente derrubem a Starlink no Brasil. Por quê? Porque a Starlink, se derrubada, vai afetar toda a defesa brasileira, né? Que usa grande parte, a Marinha, Exército, todos usam a Starlink, porque TIM e Vivo, claro, não tem competência, não tem satélites onde alcança qualquer lugar. Lembra até daquela cena patética onde o ministro das telecomunicações do Lula comprou um monte de chip de celular e mandou para os Yanomamis. Chegou lá nos Yanomamis, não tem sinal, não tem rede, nem celular. Assim, é o nível, né? Você tem de noção aí dos ministros do Lula, mas enfim. Ao atingir o X, sabe, são milhares de empresas fortes, são milhares de investidores e são CPFs grandes, são os maiores players do mundo, apostam na Starlink. A Starlink não é uma empresinha de internet de esquina. É uma das maiores do mundo, é a que mais tem satélites no mundo inteiro. E ao atentar contra a Starlink, o Brasil está tentando diretamente, de certa forma, sobre contratos firmados com alguém americano, né? Então, assim, isso aí vai partir para uma escalada grande. E está tendo reflexo. Muitos dizem que as ações contra o judiciário por hackers é em virtude de ações do Elon Musk. O STJ sofre ataque hacker. Tribunal diz que não houve prejuízos. O Superior Tribunal de Justiça informou nesse domingo que sofreu um ataque cibernético, mas afirmou que o fato não causou prejuízos aos usuários. O ataque ocorreu na última sexta-feira. Segundo o tribunal, o objetivo era paralisar os sistemas da corte. O problema teria sido resolvido em questão de poucos minutos, de acordo com a assessoria de imprensa do órgão. O Superior Tribunal de Justiça informou que nesta sexta-feira foi alvo de atividade criminosa cibernética e sofreu uma tentativa de paralisação de seus sistemas. Em questão de poucos minutos, o controle foi totalmente retomado, assegurando o funcionamento dos serviços digitais. O fato não causou prejuízo aos usuários, informou em nota o Superior Tribunal de Justiça, né? Então, assim, a gente vê que está acontecendo, sem sombra de dúvidas, né, uma crítica, um ataque muito grande ao judiciário por parte de hackers, nesse momento que o judiciário entra em críticas por tomar um lado político, né, nessa briga com o Brasil, tá certo? E que a decisão brasileira não é uma decisão política, jurídica, é política. Essa é a maior crítica do bilionário Elon Musk, tá? Vamos lá, outro ponto que a gente precisa falar. Agora vamos falar de treta, vamos entrar na linha da fofoca, né? Porque uma coisa que era para ser bonita, de união, não virou, não. O Pablo Marçal chegou ontem atrasado no evento lá em São Paulo. Cara, assim, muitas pessoas criticaram, outras não. O Dantas, por exemplo, jornalista, ele falou o seguinte: olha, o Pablo Marçal errou feio ao chegar atrasado. Deveria ter chegado no horário normal. Que se programasse, se queria ir, que se programasse. Então ele errou feio ao chegar atrasado. Outros já disseram, não, o importante é que ele foi. Ele foi. Enfim, gerou muito atrito e ao chegar,
Muita gente está falando que o Pablo Marçal foi censurado ao ser impedido de subir no trio elétrico. E aqui entra um conflito aqui, né? O Silas Malafaia, ele partiu para cima do Marçal, revoltado. Tem um vídeo que circula do Malafaia com ódio mesmo nas falas dele contra o Marçal, né? Matéria do Paulo Capelli: Marçal mente ao dizer que foi recusado no carro de som. Então o Malafaia disse que o Marçal não foi recusado no carro de som. Organizador do ato contra Moraes, Malafaia disse que Pablo Marçal chegou à Paulista após o fim dos discursos contra o ministro do STF e que ele não foi recusado, que não foi impedido. Tá, o Marçal repostou o vídeo ali onde os seguranças barraram ele, desmentindo aqui o próprio Malafaia, falando: não, eu posso até ter chegado atrasado, mas cheguei ainda durante o discurso do Bolsonaro, estava terminando o discurso, eu queria subir, não deixaram eu subir, né? Não deixaram. O Bolsonaro tomou um lado aqui e fez críticas ao Marçal, se sentiu incomodado com o Marçal. Bolsonaro critica Marçal por tentar subir no trio durante o ato na Paulista. Então Marçal chegou e tentou subir. Se não subiu, é porque foi impedido. O ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu as reclamações de Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, que foi barrado ao tentar subir no trio elétrico em ato da direita nesse sábado, na Avenida Paulista. De acordo com Bolsonaro, em nota, os candidatos à prefeitura paulistana foram convidados. Ele elogiou a conduta exemplar e respeitosa de Ricardo Nunes e Marina Helena, do Novo, que compareceram à manifestação. Abre aspas. Olha o que o Bolsonaro falou. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som para o público, né? Ia acenar para o público. E aí o Bolsonaro falou: fazer palanque às custas do trabalho e dos riscos dos outros. E nós vamos falar sobre isso aqui. E não foi permitido, por questões óbvias. Ou seja, 2 pontos que eu vou falar com vocês. O primeiro, fazer palanque à custa dos outros. E o segundo, não foi permitido, tá? Então, quando o Bolsonaro disse: não, realmente não foi permitido, ele desmentiu o Malafaia, que tinha dito, né, que o Marçal não foi recusado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando o Bolsonaro admitiu: não foi permitido que ele subisse, foi barrado mesmo. O segundo, fazer palanque às custas dos outros, né, ao risco dos outros, risco e custas dos outros. Bolsonaro está admitindo que é só um palanque político? Ou era um ato pela liberdade? Espera aí. Ah, mas você vai ficar brabinho comigo agora, né? Vamos entender, calma. Minha crítica é que o Malafaia está comprando uma briga que ele deveria cuidar de outras coisas, tá? Não é hora do Malafaia entrar no embate por causa de joguinho de ego. Ah, mas o Malafaia está crescendo. No vídeo o Malafaia fala: para chegar aqui e ficar fazendo corte para campanha política. Por que o Ricardo Nunes não faz corte? Ah, porque ele não quer vincular a imagem dele ao Bolsonaro. Postou 2 fotinhas no Instagram, uma do lado do Eduardo Bolsonaro, outra lá no palanque, né, do lado do Tomé Abdu, mas do lado do Bolsonaro, falando sobre impeachment ou sobre as pautas do processo. Não falou nada. Malafaia não criticou isso. A Marina Helena, cara, pra mim, a mais top, mais sensata e tudo, postou: tô aqui na Paulista. Ela postou, fazendo campanha. Por que o Pablo Marçal não pode chegar e postar nas redes e fazer campanha? Por que o Marçal incomoda tanto a esquerda quanto ao Malafaia da mesma forma? Me explica isso. Então, desculpa aí, tá? Então eu discordo do Malafaia, discordo do Bolsonaro, que ali não é palanque, ali é uma pauta pela liberdade de expressão. Ah, mas chegou atrasado. Mas chegou, tá? O assunto é fazer palanque político para os seus candidatos e aparecer na foto, ou liberdade de expressão? Então, vamos definir aqui os homens dos meninos, né? Então, muita coisa a gente precisa falar sobre isso, não é? Tô errado? Não, você pode me criticar se eu estiver errado. Não era para ser palanque, exatamente. Então, deixa subir e acenar, que seja. Afinal, foi convidado. Lá não falava: se chegar depois do horário não sobe. Então, tenho minhas críticas ao Bolsonaro. E também ao Pablo Marçal. Ah, mas Sandro, eu sou Marsalete. Não, eu sou bolsomínio. Não, eu sou Malafaí. Como é que eu vou falar do Malafaí? Malafaínho? Não.
Malafaia, não dá, sou fã do Malafaia, tá? Dane-se, tá? É minha opinião, porque eu vejo aqui que enquanto a direita tá na briga, a esquerda tá rindo de orelha a orelha, tá bom? Ó, Malafaia acabou de publicar agora, 7 minutos. Atenção, amanhã dou uma resposta direta ao Pablo Marçal sobre a verdade da manifestação do 7 de setembro. Aguardem o vídeo. Tá de sacanagem, né? Tanta coisa. Vai mostrar o que o Boulos está fazendo, Malafaia. Vai falar do candidato do Lula lá no Rio de Janeiro, do Paes. Não, mas tem que falar do Malafaia, do Marçal. Vamos ver as opiniões aqui, ó. Tá aqui o Malafaia, atenção. Galvão, Brasília Jiu-Jitsu, Pastor, o senhor não precisa disso. Tudo passa, mas a palavra de Jesus nunca passará. Pregue a palavra e permaneça firme. Que chamada, hein? Pastor Anderson Silva. O ego pastoral conservador e a infantilidade bolsonarista destroem as possibilidades de resistência contra o progressismo. Pastores, bolsonaristas não conseguem ouvir verdades ou serem confrontados. Sou contra muita coisa em Pablo Marçal, mas dividir nesse momento é falta de sensatez. Eu sei que você tem muitas críticas ao Anderson Silva, né? Principalmente porque depois de críticas ele voltou atrás em relação ao Bolsonaro, mas o que ele falou tá certo. Eu também tenho muitas críticas ao Pablo Marçal. Muitas mesmo, mas ainda acho que ele seria o melhor representante da direita entre os que concorrem lá. Gileia de Filipe, não é uma boa hora para isso, pastor. A direita precisa estar mais unida, assim como a igreja. Essas intriguinhas fortalecem a esquerda. Pense bem, por São Paulo e pelo Brasil. Justo Souza, os de esquerda se unem, os da direita brigam entre si. O povo paulistano está a favor do Marçal, não atrapalhe Malafaia. Então você vê que ninguém... Sabe, os caras estão pouco se lixando com a opinião do eleitor. O que importa é o jogo de ego deles e o que importa é a opinião ali deles, e só. O delegado Palumbo, que é do PL, apoiador do Bolsonaro, falou: e aí, ô Palumbo, o que você achou da atitude de não deixarem o Marçal subir no trio? Olha o que o Palumbo falou. O que você achou da atitude de não deixar o Marçal subir no trio? Eu vou de ele. Olha, para pensar, ele não tem um segundo de TV, tem um partido só apoiando ele e tá na frente de todos os outros. Eu andei pela Paulista mais de 5 horas consecutivas, fiquei no meio do povo porque eu gosto do povo. E eu vi a imensa, esmagadora maioria falando que vai de Marçal. Isso é fato, para quem andou lá sabe que eu tô falando a verdade. E eu acredito que não deixaram ele subir porque ficaram com medo, que se ele subisse e falasse, ele ia ser ovacionado, eu não tenho dúvida disso. E como ele não é o candidato oficial, ele acabou sendo deixado de canto. Mais uma coisa inegável, ele ganhou toda a direita. E isso ninguém pode falar que não é verdade. Pois bem, vocês viram aqui o delegado Palumbo soltando aqui o verbo sobre o Marçal. Mas o Marçal é o santinho dessa história? Não. O Marçal também tem que baixar o eguinho dele, tá? Não vem com essa de que, o Marçal que isso, o Marçal é maravilhoso. Não. Tá, tem um porquê do Bolsonaro ter ficado bravinho com o Marçal também. Matéria do Guilherme Amado. Saiba o que o Marçal fez na Paulista que deixou o Bolsonaro irado. Pois é, tinha uma bandeira. Ninguém sabe se essa bandeira é do Marçal ou algum apoiador do Marçal que colocou. Sei que ao chegar o Bolsonaro se deparou com essa bandeira aí. Você tá vendo o que tá escrito na bandeira? Bolsonaro parou, Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil. Ninguém sabe se essa aí foi uma publicação do Marçal ou de algum apoiador do Marçal. Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, vem tendo uma relação de morde e assopra com Jair Bolsonaro nos últimos meses. E nesse sábado, durante o ato em desagravo ao ministro Alexandre de Moraes na Avenida Paulista, em São Paulo, foi dia de morder. A equipe de Marçal provocou o ex-presidente com uma grande bandeira do Brasil, que foi colocada no chão com a seguinte mensagem: Bolsonaro parou, Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil. A mensagem também foi impressa em adesivos que foram colocados ao longo da avenida. Aqui teve uma discussão, porque tem um vídeo circulando na internet
que diz que não foi o Pablo Marçal e a equipe dele que fez isso, foram apoiadores, né? O Pablo Marçal fez uma aparição relâmpago no ato, ele chegou logo após Bolsonaro ter discursado, o candidato do PRTB não tinha confirmado a presença. Marçal se posicionou em frente ao carro de som, ele tentou subir o veículo, mas foi barrado por bolsonaristas. O candidato ficou por cerca de 10 minutos na Paulista. O que acontece? Se foi o Marçal que fez essa publicação, e ele deveria se manifestar sobre isso, errou demais. Foi um babaca, literalmente, né? Agora, não sei se foi ele. Não sei se foi. A grande questão é que a gente tem que entender que tem gente rindo de orelha a orelha e tá feliz da vida com essa briga aqui dentro da direita, né? O Marçal tá tentando converter, né? Ou seja, ele não quer cair no esquecimento em momento algum, ele quer que esses conflitos, essas tretas continuem dando impulsionamento político à sua campanha. O fato é que não é bem assim que a banda toca. O público bolsonarista é muito fiel ao Bolsonaro. Tá, para transmitir votos, vota no Nunes. A direita eu já percebi que ela não é gado e que a esquerda tá revoltada porque não é bem assim, né? É diferente do Lula que vai lá e fala, ô esquerda aí, vota no Boulos. Nós sempre fomos, chega pra lá, mas é o Boulos. E aí, né, quem mostra aqui uma verdadeira gadaiada é a esquerda, tudo vai votar em quem o Lula mandou. A diferença da direita, que fala, não, Bolsonaro, tô contigo nessa não. Mas quando o assunto é Bolsonaro, cara, é quase unanimidade que a direita tá com o Bolsonaro. Então, conflito desnecessário, Malafaia erra, Bolsonaro erra, tá com medinho, tá com o ego ferido, e o Marçal também com o ego lá nas alturas, também comprando briga que não deveria. Foi, gosta de causar? Beleza. De certa forma, acho que eu não faria muito diferente do ponto de vista. Cheguei, fui barrado, eu ia fazer a UE também. Mas se a bandeira é do Marçal, tá totalmente errado. Pelo menos é a minha visão. E quem tá curtindo aí a vida doidada com isso aí é o Boulos, né? Que em novo vídeo enalteceu o MTST, mostrou que o movimento vai ter protagonismo em São Paulo, se ele for eleito, e que, ora bolas, continuem brigando direita, porque eu, esquerda, quero colocar o MST para tomar conta de São Paulo. Continua brigando direita. É o melhor caminho pro Boulos estar lá. Se cada um fizer a sua campanha, deixa o Pablo Marçal aparecer do lado dele, deixa o Nunes fazer a dele, e deixa a coisa acontecer, é melhor do que ficar essa briguinha. Mas tá todo mundo adorando essa briguinha, né? Infelizmente, e quem tá se lascando é a direita. Tudo bem? É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Um domingão, hoje é sábado, domingo, às vezes eu até me perco, tá? Nesse domingão abençoado. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial para vocês. Abraço e até lá.